nós podemos pedir a intercessão dos santos, né? Nós cremos na Certo. comunhão dos santos, porque após a morte eles não ficam dormindo, né? Temos lá aquela questão, a própria parábola do mendigo e do Lázaro fala disso, o próprio bom ladrão, Jesus fala para ele que hoje estaria com ele no paraíso. Enfim, temos várias passagens que mostram que os santos estão mergulhados em Deus, conhecem as nossas necessidades e podem interceder a Jesus por nós. Então nós temos, né? É uma dos dogmas que estão no credo, inclusive, de uma forma bem clara, creio na comunhão dos santos. Certo. Só que existe um aspecto que talvez não tenha ficado claro para alguns e que eu achei interessante, então, de repente gostaria que o senhor esclarecesse, que é aquela questão da hiperdúlia, não sei o nome que se fala, ou veneração que devemos ter acima de todos os outros santos que devemos ter em relação a Maria. Não podemos adorar, porque adorar somente a Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo, somente Deus. Nós somente em Deus podemos reconhecer a divindade, mas temos que ter sim uma veneração maior em relação aos outros santos. A Nossa Senhora, que é a mãe de Deus, a mãe de Jesus, a mãe da salvação. Sim. Isso tem sentido? Porque... Não, eu acho que tem sentido, todo sentido, né? Porque quando nós falamos, até dando um exemplo bobo, né? Mas eu acho que ele explica bem, né? Nós temos que ter respeito por cada ser humano, nós temos que ter amor por cada ser humano. Sim. Mas no meio de tantos seres humanos, nossa mãe, ela não é alguém especial para nós. Não é qualquer uma, né? Pois é, né? E nós entendemos que não é questão de diminuir os outros, né? Mas que a questão de reconhecer a história dessa pessoa ligada com a nossa história, né? Ainda estou falando da nossa mãe física, né? Nossa mãe natural, né? Compreendemos perfeitamente, né, que um respeito à mãe, reconhecimento de tudo o que ela fez por nós, faz parte da vida de alguém que está consciente, né? Como um filho, como um ser humano. E na questão da fé, não pode ser diferente. Ela é a mãe da salvação. Pois é. É a nova Eva, pois né? É. A mãe então, a mulher que obedeceu. E isso mesmo, mas temos que entender. Tudo isso que ela fez em relação a Jesus está também ligado conosco. Sim. Tem influenciando a nós mesmos, a nossa vida, a nossa história, a nossa salvação. Ou seja, se nós abraçamos a obra que Cristo realizou aqui neste mundo e nós entendemos que por Ele fomos resgatados e que Ele traz para nós a possibilidade da vida eterna, nos convida a essa história que pode terminar na nossa entrada para o céu, não podemos também esquecer que quem colaborou com tudo isso foi a própria Maria. Tem tudo a ver, essa questão da hiperveneração em Maria tem tudo a ver com o papel dela no plano de salvação, né? É isso mesmo. Ela acolheu a vontade de Deus e colaborou de uma maneira plena, né? Naquilo que Deus esperava dela, ela fez tudo certinho. Então, nós, se temos toda a gratidão a Jesus por tudo que Ele fez por nós não podemos deixar Maria de lado como se fosse dizendo, desculpa essa comparação, né? Barriga de aluguel para Deus, né? Como às vezes querem alguns fazer de Maria alguém assim, né? Que Deus só se serviu da barriga dela porque o resto não servia para nada, porque além disso ela não é nada. Não, nós sabemos... além do papel dela, né? Exemplo de humildade, exemplo de fé. Sim, e se Jesus passou 30 anos ao lado dela, estava junto com ela, trabalhando, sustentando ela, entendemos que José morreu em algum momento nesse período. Nós compreendemos que a vida de Jesus, a preparação para a missão, estava ligada diretamente com Jesus. E achei interessante, o senhor falou agora sobre a missão, que nas bodas de Caná, né, em João 2,
Eu acho que só no Evangelho de João que se narra esse episódio. E a gente diz, né, que o Evangelho de João é o evangelho mais espiritual, né? Tem muitos... A gente ganha muitos ensinamentos espirituais nesse evangelho. E ali nas bodas de Caná, quando Maria chega para Jesus e fala que naquela festa de casamento eles não tinham mais vinho, Jesus deixa claro que não estava no plano, não, pelo menos era o que ele estava dizendo, dele ainda que não chegou. a hora dele ainda não havia chegado. A gente vê no final que essa hora não é a hora da morte, mas a gente pensa logo, não, a hora de quê? Mas a hora de começar a vida pública ou começar os milagres, né? Porque no final do texto fala, esse foi o primeiro milagre, a partir do primeiro milagre todos creram nele, naquela situação ali. Aquilo aconteceu, o primeiro milagre de Jesus, o começo da vida pública do Verbo de Deus, começa simplesmente com a intercessão de Maria. Sim. Porque Jesus falou, não é chegada a minha hora. Sim. Com amor de mãe, Sim, com a sua fé, fazei o que ele vos disser. Sim, ela tinha intimidade profunda com Jesus, que ela sabia o que Jesus vai fazer. Ela olhava com toda a confiança que naquele momento, provavelmente para ela, não tinha outra solução para ajudar aqueles noivos, né, para que eles não passem pela vergonha pública que faltou uma coisa na festa do casamento deles, né? Uhum. Então ela viu a saída estava em Jesus e ela, não sei se podemos dizer assim, se não estou aqui falando alguma heresia, mas eu acredito que podemos corretamente dizer que Maria acreditava mais no próprio Jesus do que ele mesmo, em si mesmo, naquele momento. Um dos estilos, inclusive, de Nossa Senhora é de omnipotência suplicante, né? Ou seja, dentro de todos aqueles que podem interceder a Jesus, né? Ela é que tem maior poder de súplica a Jesus. Sim. Né? Não, porque se vamos... Justamente por causa dessa intimidade, né? Tem toda uma lógica. Sim. Né? Não, na verdade, se falarmos sobre o coração de Deus, é um coração mole. Basta se apresentar a Ele de maneira correta, com confiança, com amor, com entrega, e Ele cumpre tudo que é bom para nós sempre. Uhum. Talvez não é aquilo que a gente espera, não é aquilo que a gente pede. Mas é o melhor para nós. Mas é o melhor para nós, né? Uhum. Então nós não temos dúvida que nós próprios que podemos já esperar a ação de Deus na nossa vida. Lembramos quando Jesus, num certo momento, fala, né, sobre o pai que nunca daria para seu filho uma serpente, uma pedra, né, uma cobra, né, porque está pedindo lá, né, uma outra coisa, peixe, né. Então, muito menos Deus agiria assim conosco, podemos dizer, né? Então, entendemos que Deus quer nos atender, Ele quer fazer tudo o que é bom para nós e descobrimos a intercessão de Maria é capaz de realmente ou acelerar aquele processo ou até, de repente, até mudar o plano de Deus. Não que o plano de Deus, para que todo mundo possa entender bem, não, o plano de Deus é sempre perfeito. Mas eu tenho própria dúvida, né? Plano de Deus é perfeito porque é único plano. Por isso vamos dizer que ele é perfeito. Para mim existe uma coisa ainda superior a isso, que todos os planos de Deus são perfeitos. Uhum. O que não significa que ser muitos ou ter muitos planos significa que eles são imperfeitos, que algum é não melhor do que o outro, né? E eu acredito nisso que desde Deus... que cada plano consiga alcançar o seu objetivo, ele é, né, dentro de uma certa ordem, providenciado por Deus, é perfeito. Então eu penso desta maneira que realmente o plano de Deus poderia ser para aquele momento diferente. Perfeito, mas diferente. E o pedido de Maria fez que Deus então fez um outro plano. Também perfeito.
Sim. Isso. Também não pior do que aquele primeiro. E não significa que ele no primeiro errou. Mas significa que ele está aberto aqui para aquilo que o ser humano apresenta a ele. E Nossa Senhora, nas bodas de Caná, né, provou que ela tem acesso especial ao coração de Jesus, mas nós sabemos, não só fez isso, também logo falou a condição como nós podemos alcançar essa aquilo que intercessão. Deus quer para nós, né? Fazer Fazer tudo o que Ele vos disser. Então, não não faça tudo o que você quiser, né? Faça o que Jesus... Porque nós, às vezes, pensamos assim, eu vou pedir a Deus tudo o que eu quiser. Não, ela fala, fazer tudo o que Ele vos disser. Ou seja, o resumo, eu quero fazer resumo da nossa fé, né? Isso mesmo, eu quero fazer aquilo que Ele está me ensinando. Esta é a minha vontade para a minha vida. Não, Tiago, é interessante que o senhor falou da intimidade de Jesus com Maria, né? De Maria com Jesus, desse fato de imagino quanto que eles se conheciam bem, né? Nos seus olhares, na sua convivência. E a gente passou agora pela Páscoa, né? E eu tenho assim, um pensamento na minha cabeça que... Eu peço desculpa se eu estiver falando alguma heresia aqui também. Mas eu fico pensando no dia da ressurreição, né? No dia da ressurreição, alguns fatos acontecem. O primeiro é Maria Madalena, que vai lá no túmulo de Jesus, né, para fazer continuar a cerimônia dos bálsamos no corpo de Jesus e tal, né? Só que Jesus ia ressuscitar, e eles sabiam que ele ia ressuscitar, mas talvez não tinham acreditado, né? Inclusive, quando Maria Madalena vê um homem, ela pergunta, onde que vocês botaram o corpo dele, né? Porque talvez ela não tinha acreditado nessa ressurreição. Depois ela vai encontrar com Pedro e João, o discípulo amado, Pedro, o chefe dos apóstolos, né? E avisa eles que o corpo não estava lá. Eles saem correndo. No livro de João vai falar, não, então o discípulo amado, ele chegou primeiro, mas não entrou. De repente João foi lá, botou a cabeça, olhou e viu que não tinha nada. Aí o Pedro entra, e depois o João entra, e fala assim, eles viram, e aí eles acreditaram. Ou seja, então, eles também, que sabiam que Jesus revelou diversas vezes a eles sobre a ressurreição, eles também talvez não estavam acreditando na véspera do que estaria para acontecer, né? Eles foram lá para conferir, porque quando Madalena chegou e falou com Pedro e com João, ele falou assim, ué, Madalena, você não sabe que ele ressuscitou? Você foi procurar ele lá por conta de quê, né? Mas a gente não vê nenhum relato. Ninguém fala isso, né? Ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Mas a gente não tem nenhum relato de Nossa Senhora, porque eu penso que essa coisa que Maria Madalena foi fazer no corpo de Jesus era algo tão importante que Maria, que estava lá nos pés da cruz, quando a gente vê na crucificação, estava lá de pé, Maria, a sua mãe, Maria Madalena, Maria, mulher de Cleofas, né? Estavam lá. Por que Maria, a mãe de Jesus, não estaria nesse momento tão importante, né? E aí eu tenho uma tese, uma teoria, né? Porque eu acho que Maria era aquela que ela acreditou. Ela sabia que o filho dela ressuscitaria. Sim. Eu acredito também que isso é possível, apesar que nós não temos nada que provaria esta tese como realmente uma certeza, né? Mas aquilo que você falou tem tudo a ver. Tem tudo a ver, né? Mas eu particularmente, para terminar, né, que realmente ela acreditava que vai acontecer, que talvez ela prestou atenção naquilo que Jesus falou, como nós falamos no outro programa, né, que Jesus não foi uma vez que ele falou sobre isso, pode ser que falou também para ela, uma vez ela já lembrou. Até na própria vivência, dessa intimidade mesmo que eles viveram durante 30 anos, né? E por isso ela estava aguardando aquele momento. Mas eu gosto muito mais de olhar Maria ainda de uma outra maneira, né? Pela confiança dela no plano de Deus. Sim. Quando você leva a sua confiança ao extremo, na verdade já não importa o que está acontecendo. Em que momento... como quebra, né? E tudo mais. É verdade. Apenas confiava, como se fosse meu coração tá tranquilo. Por quê? Porque está acontecendo aquilo que eu esperava, porque daquele jeito que eu achava que vai ser melhor. Não. Não. Eu apenas confio. Eu apenas tenho certeza que Deus está fazendo tudo perfeitamente, corretamente, e eu só apenas estou aqui pronta para fazer a minha parte. E é mais algo que
algo muito importante que podemos ver em Maria. Isso, né? Sua confiança em Deus. Como se fosse aquele sim que ela deu na Anunciação, deve se repetir todos os dias. Em todo dia eu tenho que dizer eterno, né? exatamente. Eis-me aqui a o que hoje eu posso fazer com toda essa situação perante meus olhos, que está acontecendo perante meus olhos. Então é o exemplo também de Maria, como viver a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.